Boa tarde, irmãos. Boa tarde, amigos visitantes. Boa tarde, queridos que estão nos acompanhando aqui em nossa classe bíblica online. É um prazer estarmos reunidos mais uma vez. Dessa vez tenho aqui do meu lado o nosso querido pastor Ed Carlos. Daqui a pouco vou apresentá-lo melhor. Eu gostaria de desejar a todos um feliz sábado, para todos aí que estão nos assistindo, para todos que estão acompanhando esse início dessa classe bíblica online. Hoje, especialmente, iremos falar sobre o tema dízimos e ofertas. Então, nada mais justo do que trazer alguém experiente, alguém que tem uma certa responsabilidade e autoridade nessa área, para falar desse tema tão importante. Eu quero agradecer pelo acesso de vocês, quero agradecer pela participação de vocês, pelas visualizações que vocês estão nos concedendo nessa tarde. Eu sei que muitas pessoas estão atarefadas, muitas pessoas estão trabalhando, muitas pessoas querem passar tempo com a família, mas se você dedicou um tempinho nessa tarde de sábado para poder assistir e participar dessa classe bíblica online, pode ter certeza que o seu tempo não foi perdido. Deus vai nos capacitar. Quando eu falo nos capacitar, é capacitar eu e o pastor Ed Carlos e capacitar você também aí em casa para poder todos juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Então, estudo da palavra de Deus nunca é perdido. Então, seu tempo não está sendo jogado fora. Aproveite esses instantes. Ficaremos reunidos mais ou menos pela próxima hora para discutir esse tema tão importante. Então, participe, mande sua pergunta, mande seu comentário, que toda pergunta que vocês fizerem, pode ter certeza que aqui, ó, o pastor vai responder. Pode ter certeza. Eu não vou deixar ele ir embora sem responder todas as perguntas de vocês, ok? Mas para isso, façam as suas perguntas. Quero deixar para vocês aí na nossa tela agora as nossas redes sociais. Nós somos da igreja, quando eu falo nós somos aqui do distrito de São Jorge, que fica ali algumas igrejas em Nova Odessa, outras em Sumaré, mas especialmente eu, Denilson, eu sou da igreja da IAGE São Manuel. IAGE, para você que está nos acessando aqui, visitando, não sabe o que significa esse termo, é a abreviação de Igreja Adventista do Sétimo Dia, IAGE. Então, acesse aí nosso Facebook, YouTube, Instagram e TikTok, IAGE São Manuel NO, IASD São Manuel NO. Agora sim, falando do nosso pastor, ele não é apenas o pastor da Igreja de São Manuel, mas ele é pastor do Distrito de São Jorge, que envolve as igrejas do São Manuel, do Jardim São Manuel, do Jardim São Jorge, que é a nossa sede, né? Tem também a igreja do Bordão em Sumaré e a igreja de o grupo do Bordão em Sumaré e o grupo do São Domingos lá em Sumaré também. E todas essas igrejas e grupos formam o Distrito São Jorge. Então peço que vocês acompanhem as redes do São Jorge aí também, na sua tela. Facebook, YouTube, Instagram e TikTok, Distrito São Jorge. Facinho de memorizar, facinho de acessar. Tá aí as nossas redes sociais, beleza? Acabando as nossas redes sociais, eu quero também, antes de qualquer coisa, falar que nós temos um WhatsApp onde você pode solicitar estudos bíblicos, ok? Então tá na sua tela também. É só acessar esse QR Code que está aparecendo na sua tela, você será redirecionado para uma página onde vai ter um botão vermelho lá bem grande escrito Quer estudar a Bíblia. É só clicar em Quer estudar a Bíblia que você será levado ao WhatsApp e uma pessoa irá te atender, fornecendo todas as informações necessárias, todo o conteúdo que você queira estudar a respeito da Bíblia Sagrada. Vou deixar esse QR Code mais um tempinho, aponte aí o seu celular, caso você esteja vendo numa TV ou num notebook, aponte seu celular para esse QR Code e você vai acessar o site bit.ly/classe bíblica online. É só ler esse QR Code que todas as informações, inclusive esse tema que a gente está tratando aqui hoje e outros temas que virão posteriormente, tem todas as informações lá, tá bom? Além do botão, repetindo, Quero estudar a Bíblia, que é só clicar que nós entraremos em contato com você, tá bom? Quero mandar um abraço para o Wagner Morando, que está nos assistindo pelo Instagram da Igreja do São Manuel, do Jardim São Manuel. Mandar um abraço também para Samara Venâncio, mandar um abraço também para o Fernando, seu esposo, e para toda a família, os 2 filhos deles. O Alanzinho também está nos assistindo através do Instagram. Tanto a Samara quanto o Alanzinho estão lá no Instagram do Distrito São Jorge. Então sejam muito bem-vindos, tá bom? Quero colocar aqui o nosso primeiro comentário. Quem comentou foi a Valquíria. A Valquíria está nos assistindo através do Facebook
do Jardim São Manuel. Então deixa eu ver se vai aparecer o comentário dela. Eu quero muito que apareça o comentário dela, pastor. Calma aí, que ela desejou pra gente um feliz sábado. Eu não posso deixar o comentário dela não aparecer. Ah, tá ali, apareceu. Pronto. Valquíria, muito bem-vinda, tá? Feliz sábado para você também. Deus te abençoe e abençoe toda a sua família. Não só a Valquíria está nos assistindo pelo Facebook, como também, deixa eu ver aqui, o comentário dela saiu, não saiu? Tá demorando um pouquinho para atualizar ali o comentário dela. Eu acho que o comentário dela deve ter travado aqui na nossa enquete do Facebook. Vamos ver se eu consigo tirar. Parece que travou o comentário dela, mas já, vamos ver se a gente consegue. Deu um probleminha no nosso Facebook aqui, gente. Ao vivo acontece isso mesmo. Deixa eu ver se eu consigo tirar o comentário dela que ficou fixo na nossa tela. Prontinho, saiu. Então vamos lá que tem mais uma pessoa nos assistindo. A Cristina Pereira também pelo Facebook, só que dessa vez no Facebook do Distrito São Jorge. Se tudo der certo, o comentário dela também vai aparecer. Estamos enfrentando um probleminha aqui com os comentários do Facebook, mas já aparece. Cristina Pereira, prontinho. Graça e paz, irmãos. Boa tarde, pastor. Acho que você vai ter que desejar uma boa tarde especial para a Cristina, viu, pastor? Então ela também está nos acompanhando lá na página do Distrito São Jorge, ok? Sai comentário da Cristina, tá tudo preso aqui, tá tudo travado nessa tarde de sábado aqui. O Facebook não tá ajudando a gente. Vamos lá, vamos tirar. Prontinho, saiu o comentário da Cristina. O Watson Costa também. O Watson Costa também está nos assistindo. Vamos ver se dessa vez vai rolar de boa o comentário dele. Parece que a gente está tendo um pequeno probleminha com o Facebook. Mas deixa eu mostrar o comentário aqui do Watson. Boa tarde a todos e bom sábado. Bom sábado, Watson. Muito obrigado pela sua participação. Enquanto o pastor vai falando aí, dá suas boas-vindas também, eu vou resolver o nosso probleminha dos comentários. Por enquanto são essas pessoas que mandaram seus nomes, que estão nos assistindo. É um prazer tê-los aqui. Deixa eu ver se no YouTube alguém deixou o nome. Rapidinho. No YouTube, por enquanto, ninguém deixou o nome. Foi mais no Facebook e no Instagram. Pastor Ed Carlos é casado com a Flávia, pai da Luísa, e eu iria apresentar o histórico dele, mas como eu já falei demais, eu vou passar a bola para ele. Pastor, é um prazer tê-lo aqui em nossa classe bíblica. Eu gostaria que o senhor se apresentasse para os irmãos. Primeira vez que o senhor está participando da nossa classe bíblica, mas o senhor já esteve envolvido em outras lives do nosso distrito. Então fala para a gente quem que é o senhor, o que o senhor já fez, por onde que o senhor já passou. Se apresenta para a gente, fazendo favor. É uma longa história, né? Mas gostaríamos de agradecer a todos vocês nessa tarde que estão ligados conosco. Ficamos felizes por vocês separarem um tempinho para fortalecer, né, a sua confiança em Deus. Tem sido algo muito bom, né, Denilson? A classe bíblica tem abençoado muitas pessoas. A gente sente assim tantas e tantas pessoas aprendendo mais, tendo conhecimento útil, né, que realmente transforma a vida. E a gente deseja louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que estão conosco, que vão estar, porque a gente sabe que a rede social ela não para só na live, né, Denilson? Ela vai rodando e vai chegando a lugares maravilhosos. Estender aqui a nossa boa tarde aqui para a Cristina. A Cristina lá de Itaju, Denilson. Já viu falar de Itaju? Não, nunca ouvi. Ah, rapaz, então você está perdendo. Itaju fica ali perto de Bariri. E a Cristina é uma pessoa muito especial. E a gente agradece a você, Cristina, a Valquíria, o Watson, a Samara, Venâncio, o Fernando, enfim, todos aqueles que estão chegando. Estamos aqui de forma muito especial, reservando esse tempinho para ligar esses assuntos junto com vocês, né, e compartilharmos. Como o Denilson mencionou, né, a minha trajetória aqui na APAC, ela já começou. A APAC, quando a gente fala APAC, é a Associação Paulista Central, né, aqui nesse território. A nossa trajetória aqui, ela já começou desde o ano 2016 e tem se estendido até hoje. Trabalhei em Campinas, na região do Barão Geraldo, e também trabalhei lá em Jaú, 3 anos, na região de Jaú.
E há cerca de 1 ano estou aqui em Nova Odessa, né? Então a gente agradece do fundo do coração. E Denilson, é uma bênção muito grande. Sempre, se a gente for falar de futebol, vai dar briga, né? Se for falar de política, vai dar briga também. Mas quando a gente fala de Jesus, é diferente. Falar da palavra de Deus traz animação, traz ânimo e traz conhecimento útil, né, que realmente transforma a vida, não é isso? Lembrando que a gente não está falando de religião, porque se falasse de religião também daria briga. Também ia dar confusão. Mas quando a gente fala de Jesus, é diferente da palavra de Deus, né? Então nós queremos convidá-los, todos vocês, para que juntos possamos embarcar em mais um tema. Às vezes até a gente pode perceber assim, sempre quando a gente vai à Bíblia, quando a gente abre ela com o coração aberto, a gente vai aprendendo, Deus vai nos instruindo. Até assuntos que a gente não, sabe, já conhecia, até meio que conhecia, a gente vê que é uma fonte inesgotável, né? Por isso que Jesus disse que era uma fonte a jorrar, né? Sempre quando a gente vai, a água nunca falta, né? Quando a gente vai com o coração aberto, a água sempre vai jorrar água, né? Então nós teremos uma oração que a gente não lê a Bíblia sem pedir a bênção de Deus, né? Pastor, quebrando o protocolo aqui, a gente sempre combina da seguinte forma. Ao vivo é assim, né? Um faz uma oração inicial e outro faz a oração final. Nesse caso, o senhor poderia fazer as duas para a gente, aproveitando a sua presença, o homem ungido de Deus, porque nós acreditamos que os pastores são homens ungidos por Deus. O senhor poderia fazer as duas orações de hoje? Claro, eu não vou nem cobrar, tá? Aqui a gente não cobra oração, tá? Bom, gente, vamos orar também nesse momento. Querido Pai Celestial, queremos agradecer pela vida do Denilson, que tem aberto sua casa, transformado ela em um ambiente para levar esperança para outras pessoas. Agradecer e pedir a tua bênção sobre cada um que está aí ligado conosco, nos demais lugares, em demais situações. Cremos que diretamente Deus agendou esse encontro especial. Queremos que o Senhor, ao abrir a Bíblia, o Senhor fale ao nosso coração, à nossa vida, e que mais uma vez a gente possa aceitar a tua palavra do jeito que ela é, da forma que ela nos instruindo a cumprir tudo aquilo que o Senhor nos mandar. E ter a certeza que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Que o Senhor fale através de cada texto da Bíblia que vamos ler, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de iniciar o nosso estudo, Valquíria, eu gostaria que você me falasse, Valquíria Marco Aurélio. Valquíria, me fala se o ruído, se o barulho diminuiu, tá? Eu identifiquei aqui antes de iniciar a live um ruído num dos microfones, inclusive esse que eu estou utilizando. Então eu fiz alguns ajustes aqui. Se por acaso não eliminou o barulho, a gente vai ter que tocar dessa forma mesmo, porque eu não consegui descobrir o problema, eu precisaria de mais tempo. Então comente aí, por favor, se já diminuiu o barulho, se você já consegue me ouvir claramente, se dá para acompanhar a classe bíblica numa boa, tá bom? Por favor, deixe seu comentário aí, tá bom? Pastor, vamos lá. Mais uma vez, eu vou deixar o nosso QR Code aparecendo na tela para os irmãos. Então, quem quiser acompanhar a nossa classe bíblica, ok, ainda, mas dá para ouvir. Ela disse, acredito que ainda, mas dá para ouvir. O barulho, ela apagou o comentário, eu acho que ela está refazendo o comentário dela. Pode ser que melhorou no meio do caminho, né? Parece que melhorou, mas ainda tá. É um barulho que incomoda muito ou você vai conseguir acompanhar o estudo tranquilamente? Me diga aí nos comentários, tá bom? Vamos lá, pastor. O QR Code está ali na tela para os irmãos poderem nos acompanhar. Nós vamos para a primeira pergunta. Dízimos e ofertas. Nós montamos um esquema aqui que tenta deixar de forma bem didática a questão dos dízimos das ofertas. Porque isso é um tema que levanta muitas discussões, e infelizmente, em algumas denominações. Parece que tem denominações que trabalham da forma correta em relação aos dízimos, às ofertas. Tem algumas que acabam cobrando mais do que deveria, tem outras que nem cobram, que simplesmente eles fazem uma vaquinha para poder efetuar uma obra ali na igreja e tudo mais. Então, à luz da Bíblia, eu gostaria que você nos dissesse hoje o que seria o dízimo oferta, como que ele foi estabelecido, qual que é a porcentagem e tudo mais. Só que a pergunta inicial que eu gostaria de fazer para o senhor, antes de iniciar,
o nosso estudo é: todo mundo entende que dízimo e oferta é algo que você devolve ao Senhor. Mas para a gente devolver a Ele, tem que pertencer a Ele. A Bíblia deixa claro a quem pertence realmente tudo que nós temos? Antes de responder sua pergunta, eu gostaria apenas de fazer um comentário especial. A gente percebe assim que o princípio de tudo, né, o princípio da vida é o Senhor. Né? A gente percebe que antes da gente existir, você tem alguns anos de vida, mas antes de você existir, Deus já existia. Né? Deus já existia. A gente percebe assim que, principalmente, o objetivo dessa classe aqui é levar as pessoas a toda a verdade, que Jesus disse, né? Eles vão conhecer toda a verdade. A gente não pode falar meias verdades, a gente não pode pegar, olha, isso aqui vale, isso aqui não vale. Né? A gente sabe que toda a palavra de Deus, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda, né? Significa toda. Então todos os ensinamentos são importantes. Se não tivesse importância, não tinha nem para que estar na Bíblia. Mas a grande questão assim que a gente vai para o ponto do que você falou, né? A quem pertence todas as coisas, é a primeira pergunta, né? A gente entende assim que existe um dono de tudo, né? Existe um dono. A gente vive aqui 50, 60 anos, 70, mas a gente não consegue levar depois que morre as coisas. E a gente vê assim que existe um princípio que está em Gênesis 1, versículo 1. A gente vai ler aqui. A gente vai abrir a nossa Bíblia. Se você estiver aí na sua casa, abra a sua Bíblia também, porque nada supera a palavra de Deus aberta diante de nós. E aqui a gente também, né, Denilson? Que a gente crê que a gente não quer que eu acho isso, né? O pastor acha isso. Segundo Denilson, né? A gente não tem esse negócio. A gente é o que a Bíblia fala que realmente importa, né? Gênesis 1, versículo 1. E a gente vai pedir para o nosso amigo Denilson. Está na tela, né, Denilson? Está ali na tela. Enquanto o senhor vai explorando esse versículo e vai falando sobre ele, eu vou ali tentar resolver mais uma vez a questão do ruído, tá bom? Então, vamos tirar. Será que não tem nenhum rato aí mordendo fio, alguma coisa assim? Vou tentar procurar ele. Bom, queridos, o texto está na tela e de forma especial a gente vai ler ele nesse momento. O texto da Bíblia diz o seguinte: No princípio criou Deus o céu e a terra. Esse é o princípio de tudo, né? A Bíblia apresenta Deus como o princípio, como o início de tudo, né? E de forma especial nós, né, cremos diretamente na criação, no Deus criador. Cremos diretamente que os céus e a terra foram criados pela palavra do Senhor. E a palavra de Deus é tão poderosa, que pela sua palavra o céu e a terra foi criado, pela sua palavra o morto que já estava ali há mais de 4 dias foi restaurado. Então, de forma especial, tudo, né? A primeira pergunta que ele fez: a quem pertencem todas as coisas? A Bíblia deixa bem claro que não pode ser que você tenha um título de propriedade, mas é transitório, né? Pode ser que você tenha uma certidão da terra lá que você tem. Pode ser que você tenha aí diretamente uma certidão de propriedade da sua casa. Mas, Denilson, a Bíblia deixa bem claro que Deus criou tudo, né? Deus, né? E tem outro texto que casa muito bem com essa questão, que é o Salmo 24, versículo 1. Abra aí. Salmo 24, versículo 1. Isso, Salmo 24. Aproveitando, irmãos que estão nos acompanhando, deem mais uma mexida ali na nossa mesa de som. Me falem se o ruído sumiu ou se ainda continua, se piorou, se dá para continuar acompanhando, tá bom? Salmos. Esse retorno é muito importante, né? Que vocês possam... Salmo 24. É que a gente testa tudo, só que chega ao vivo, sempre acontece alguma coisa, né? Salmo 24, versículo... Salmo 24, versículo 1. Na tela já. O texto está aí na tela para vocês. Estamos aqui abrindo a nossa Bíblia também. E você consegue ler? Sim, Denilson? Sim. Fazendo várias coisas ao mesmo tempo aqui. Vamos lá. Salmo 24, versículo 1. Deixar bem grande aí para vocês. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Olha que texto fantástico, né?
mostrando ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que neles habitam. Então, de forma especial, a Bíblia deixa bem claro assim que tudo pertence a Deus, né? Há uns dias atrás, uma pessoa estava, né, já tinha cerca de 60 anos, e começou a falar das grandiosidades que ele tinha, das coisas. Olha, eu tenho a fazenda, tenho isso. E alguém que estava no meio da conversa disse: e daqui a 15 anos, 20 anos, e quem será? E a pessoa entendeu, né? Ela ficou pensando assim, pensativa, e aquela palavra assim: daqui a 15, 20 anos, de quem será? E ele conseguiu, naquele momento, entender assim que a gente não tem nada, a gente nasce nu e nu volta também, né, ao pó da terra. Então, de forma especial, a Bíblia deixa bem claro: é ao Senhor que pertence tudo. Inclusive o seguinte: às vezes é muito comum, né, de se encontrar algumas pessoas que dizem: a vida é minha, eu faço o que eu quero, né? E aqui deixa bem claro: tudo que nela se contém, o mundo e os que neles habitam. Olha, então a gente tem um pertencimento, né? Deus é dono de tudo, inclusive da sua vida, entendeu? Inclusive da sua vida. Então, a primeira verdade que a gente deve ter no nosso coração é que no princípio Deus criou, e de forma especial, né, tudo pertence a Deus. Certo. Então, o que dá para entender é que nós não devemos nos agarrar nas coisas, porque elas não são nossas, né? Sim. Um pouco do que a gente devolve, a gente está devolvendo para o verdadeiro dono, e ponto final. Na verdade, essa questão dos dízimos é importante que a gente entenda o seguinte: é muito comum, às vezes, você encontrar alguém dizer: meu, né? Vou devolver meu dízimo, vou devolver minha oferta, né? Em base, né, dentro do contexto bíblico, a gente entende assim que diretamente não é meu. Deus me deu primeiro, né? É aquela velha história que a gente lembra do Dia dos Pais, que a mãe vai lá no pai e pede um dinheiro, né? Assim: olha, me dá um dinheiro aí. Aí ela dá o dinheiro para o filho: vamos comprar um presente do seu pai. E o filho, no Dia dos Pais, vai lá: olha, pai, eu tenho um presente que eu estou te dando, né? Mas na verdade o dinheiro veio de quem? Veio do pai. Veio do pai, né? Ó, eu tenho uma notícia boa para te dar, viu, pastor? Opa! A Valquíria disse que o rato foi embora. Olha! Então, o ratinho que estava roendo o fio ali, Sempre aparecem esses ratos aí. parece que foi embora. Tinha um fio ali com mau contato, irmãos, tanto é que eu estou no meu limite aqui, eu não posso me mexer, senão derrubo a mesa de som ali. Então a gente fez um pequeno ajuste técnico e parece que o problema foi solucionado. E o Jair Mota, que também está nos acompanhando, o Jair Mota, se eu não me engano, eu acho que você vai ficar até feliz de saber quem que ele é. Ele é pai do Tiago, o Tiago casado com a Mariana. Ele está ali, tanto é que é Tiago Mota, né? Então, um grande abraço, viu, Jair? Você que está nos acompanhando, tá bom? Um abraço pro Jair, que Deus ilumine você, Jair, onde você estiver aí, e muito bom ter você conosco aí. Vamos lá, segunda pergunta. Ficando claro que a Deus pertence todas as coisas, agora eu queria que o senhor falasse para a gente quando na Bíblia surgiu o dízimo. Então... Alguns dizem que foi com Abraão. Então eu queria que o senhor falasse exatamente se foi com ele, se não foi, onde na Bíblia tem essas referências iniciais aí do dízimo. Eu não quero falar a minha palavra, né? Então vamos à Bíblia, vamos a Gênesis capítulo 14, versículo 20. Gênesis 14, versículo 20, né? Primeiro livro da Bíblia. Abra aí junto conosco. É muito bom sentir o cheirinho de Bíblia aberta, né? A minha já está um pouquinho velha. Que às vezes algumas Bíblias ficam ali fechadas na casa, né? Gênesis 14, 20? Isso. Prontinho. Você pode ler pra gente, né? Sim, vou abrir a minha aqui também para poder acompanhar. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Será que é esse mesmo? Ah, é isso mesmo. Isso. É que a partinha final ali fala sobre dízimo, né? E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Mas não acaba aí, né? E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. A gente percebe assim que só existe o falso porque existe o verdadeiro, né? Então, ao a gente adquirir qualquer produto, né? Você tem o original
e você tem as réplicas, né? Você tem um paralelo. Então, às vezes esse assunto ele é muito mal entendido por muitas pessoas, porque às vezes as pessoas vão a situação de forma genérica, vão conhecer a situação de forma genérica. Mas é importante entender assim que é o seguinte, se existe o falso, é porque existe o verdadeiro. Então não podemos, né, deixar de ter esse compromisso, esse contexto com Deus, mediante as coisas que existem por aí. A gente percebe que a Bíblia faz essa menção aqui, né? A Bíblia faz essa menção, mostrando que Melquisedeque, ele abençoa, né? Ele era o rei de Salém e também era um sacerdote de Deus Altíssimo, né? Era alguém que servia ao Senhor. E Abraão, né? Ele abençoou Abraão diante das vitórias que Deus tinha, porque era muito conhecido do povo de Israel que assim a chuva, o sol, as condições aí para que a terra produzisse, era tudo vinha do Senhor. Acreditava-se até assim que, em muitos casos, né, tanto o bem como o mal vinha do Senhor. Então, de forma especial, as pessoas tinham esse pensamento, entendendo que tudo vinha das mãos do Criador. E de forma especial, Abraão, ele devolveu o dízimo de tudo, né? O dízimo de tudo. Então essa menção, ela retrata assim algo muito antigo, algo muito lá atrás, mostrando que houve essa prática, esse início desse reconhecimento da soberania de Deus sobre a vida da pessoa, né? Acredita-se diretamente assim que ao fazer isso, Abraão estava dizendo, olha, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é Deus que dá para mim. Até as vitórias contra os inimigos, né? Como o próprio Melquisedeque abençoou, né? Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então, essa gratidão levou, né, o nosso amigo Abraão, né, diretamente a ter essa ação especial. E surgiu com Abraão? Mas se você pensar, mas você olhar atrás, Abel, Caim, eles também foram convocados a levar ofertas para o Senhor, foram convocados, né, assim, a apresentar oferendas a Deus também. Então a gente vê que talvez não tenha um princípio tão claro, mas existe um princípio regendo, porque como que eles levariam, né, as ofertas ao Senhor, né? Como que eles levariam? Levando em conta assim que Abel levou o melhor, né, o melhor que tinha, né? E Caim já não levou, né? E essa história ela vai se estendendo, talvez muitas vezes assim as pessoas queriam ter na Bíblia um texto assim que, né, e até esse é um ponto que muitos evangélicos e muitas pessoas eles questionam porque no Novo Testamento não tem talvez uma descrição diretamente assim falando sobre esse assunto, mas Deus mandou repetir aquilo que era necessário, aquilo que já era um princípio que governa a vida, era mesmo a ideia aqui que, embora esteja aqui, né, esse ponto, você vê que, né, esse princípio ele vai gerenciando, ele está interligado ali diretamente com os verdadeiros filhos de Deus. Sempre Noé, quando saiu da arca, né, Noé pegou ali, sacrificou também um animalzinho, né, mostrando diretamente que de forma especial Deus é soberano, Deus é dono de tudo. Pastor, mas eu ainda vou mais além. Eu achei um texto na Bíblia, eu gostaria que o senhor comentasse com a gente sobre ele, que está lá em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, eu até vou projetar na tela. Seria esse o primeiro verso que diz referência ao dízimo? Porque, pelo que eu entendi, o dízimo é algo separado. O dízimo é algo que pertence ao Senhor. Eu vou projetar na tela para os irmãos verem. Gênesis 2, versículo 16 e 17. Aí o Senhor fala se é, se não é. Vamos lá. Está aí na tela, ó. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. E o verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso daí seria uma alusão, seria assim uma referência ao que é o dízimo, que uma parte pertence ao Senhor ou não necessariamente? Podemos perceber, como eu falei para você, às vezes nem tudo vai estar assim, né? Diz o Senhor, como tem uma clareza muito grande. Mas o princípio está envolvido. Existem coisas que não é nosso, como eu falei, né? É muito comum as pessoas às vezes é meu dízimo, é minha oferta. Mas a gente vê que Deus sempre reservou alguma coisa para ele.
né? Não porque ele precisa, porque ele é dono de tudo, Sim. né? Mas, de forma especial, o princípio está inserido, Denilson, nesse contexto, né? Mostrando o seguinte, que Deus sempre teve algo reservado para ele, né? Que pertence, ele era o dono do jardim, ele que era o dono da chuva, do sol, de tudo, mas ele reservou uma porção para ele, né? Reservou. E quando a gente toca naquilo que é de Deus, a gente não prospera, né? Quando eles tocaram, não foi. Às vezes tem gente que acha é muito pesado devolver dízimo, isso é coisa do passado. Algumas pessoas até acham assim, eu até concordo, mas é do meu jeito, é do meu jeito. E a gente sabe assim que diretamente aqui qualquer coisa não servia para Deus, né? Aqui não era do jeito de Adão, era do jeito de Deus. A gente percebe ali que Abel e Caim também não era do jeito de Caim, era do jeito de Deus. E por isso que um foi aceito e o outro não foi. Então a gente percebe assim que as coisas de Deus é do jeito que ele fala. Inclusive a gente percebe assim que hoje as pessoas questionam tudo, né? As pessoas questionam, principalmente hoje, temos muito no nosso momento contemporâneo, muitos questionamentos. As pessoas questionam uma coisa, questionam outra. Mas assim, no fundo as pessoas querem fazer do seu jeito. E a gente vê assim que não se trata de dinheiro, primeira coisa, né? Não é dinheiro. Porque se fosse dinheiro, quem fosse mais rico obteria a bênção de Deus muito, muito facilmente. Mas é o coração ligado para Deus. E a gente percebe o seguinte, 10%, né? A palavra dízimo significa 10%, né? A dízima, né? Às vezes a pessoa acha pesado, mas os impostos, o governo e muitas outras coisas cobram muito mais do que isso, né? E tem gente que eu acho, um dia eu vi até uma reflexão, uma pessoa que ia no bar, bebia, voltava para casa caindo, de tão bêbado, e reclamava com a esposa que ela devolvia 10% de tudo que ela recebia para a igreja. A esposa simplesmente falou assim, você reclama dos meus 10% que eu devolvi na igreja, mas você deixa 90% do seu salário no bar? Aí fica, mas é um ponto de reflexão muito grande, porque assim, o ser humano, ele, principalmente no contexto atual, grande maioria, tá? Não é todos, mas grande maioria já não pensa nas coisas no ponto de vista de Deus. E é interessante você entender, seja o dízimo, seja qualquer outro assunto que o professor Denilson passou aqui para vocês nos outros temas, o ponto de partida de você entender o assunto é Deus. É Deus. Tanto que assim, a gente começou lendo Gênesis 1, versículo 1. O princípio de tudo é Deus. Eu vou fazer isso por quê? Para Deus. Né? Se você desvirtuar, se você ir por outro caminho, aí não vai dar certo. Você pode até oferecer bons frutos, pode oferecer alguma coisa, mas às vezes é uma oferta de Caim, né? Que você às vezes está dando uma coisa, mas que essa oferta não é o que Deus pediu, né? Não é o que Deus pediu. Então, queridos amigos, não é quantidade de dinheiro, não é diretamente, mas é o princípio que deve reger nossa vida. Você percebe que Abraão, né, diante de Melquisedeque, né, o sacerdote do Deus Altíssimo, ele reconhecia diretamente a grandeza de Deus, e foi assim com Melquisedeque, foi assim com Abraão, foi assim com Jacó, foi assim com Isaac, foi assim com os verdadeiros filhos de Israel. Amém. Quero mandar alguns abraços aqui antes da gente pular para a próxima pergunta. Maria José é minha sogra. Opa, por isso você deu esse sorriso aí, bonito, né? Tem que dar, né? Opa! O maior presente veio dela. Você já ganhou 50% com a sogra aí, viu? Então vamos lá. A sogra que eu mais amo, que é a única, né? Eu já falo brincando com ela que é a que eu mais detesto também, porque é a única. Mãe Maria José, um abraço para você também, que Deus ilumine, viu? Maria, a gente ama você, viu? Depois você acerta com ele, viu, Maria? Então vamos lá, Maria, que nem eu falei, o Jair Mota, o pai do Thiago, também está nos assistindo. Thiago, que é um grande amigo meu, que foi padrinho, inclusive, do meu casamento. Vamos lá, foi meu padrinho de casamento. Se o Facebook estiver funcionando corretamente, vamos ver se eu vou conseguir projetar o comentário de todo mundo, tá bom? Porque até um tempinho atrás ele estava com alguns pepininhos. Tem a Marilane Pinheiro, realmente o problema no Facebook ainda continua, tá? Então eu só vou citar os nomes e os comentários quando surgirem, tá bom? Marilane Pinheiro está aqui nos acompanhando, Eugênia Santos Isaac também, a Cristina Pereira, que nem eu falei o nome, o Watson Costa, são esses os nomes que estão nos acompanhando pela página. Muita gente abençoada aí junto conosco, né? Tem mais pessoas assistindo, só que se não deixarem os nomes, não tem como saber. E assim, Denilson, será que
nesse momento que a gente está falando com eles aí, acho que daria para eles ir lá e compartilhar esse negócio, né? Compartilha também, porque às vezes a gente percebe assim que as pessoas compartilham acidente. Você já viu o vídeo de acidente que o povo, um montão, né? Vira assim, viral. Uma briga política, alguma coisa. E muitas vezes uma coisa boa a gente tem dificuldade. Então compartilha esperança, compartilha conhecimento que é útil, que vai ajudar as pessoas também. Dá tempo, compartilha na sua rede social, tá bom? A gente tem um bom tempinho ainda de live, então coloca aí o link, compartilha o link no seu WhatsApp, nos seus grupos, entre os seus contatos, familiares. Vamos tentar alcançar um número bom de pessoas. A gente está ensinando coisa boa aqui, que é a palavra de Deus. E esse é um assunto assim que, por incrível que pareça, muita gente tem dúvida, né? Muita gente tem muita dúvida sobre esse assunto. Parece ser muito óbvio, mas às vezes a forma como foi passada, a forma como a pessoa, às vezes não entendeu as coisas como deveria entender. E por isso que muitos assim acham que é meu, né? É meu, né? Então compartilha aí, gente. Vamos lá, um abraço também para o Anderson, Opa. que é lá da nossa igreja do Jardim São Manuel. O Anderson esteve aqui há uns dias atrás, né? Semana passada. Opa! Alguns dias, exatamente semana passada, ele estava aqui com a gente. Uma presença marcante. A minha mamãe, Maria das Graças. Eu não posso Maria deixar das de Graças. mandar um abraço para minha mãe que está aqui nos acompanhando. Mãe, amo você, amo o pai. Daqui a pouco eu digo, amanhã cedinho eu estou aí na casa de vocês, tá bom? Deus abençoe a nossa irmã Maria das Graças. E meu pai Eduardo. Maria das Graças, né? Cheio de graça, né? Então são esses os nomes, fora outras pessoas que também estão assistindo, mas não deixam seus nomes. Tem aqui a Luciana de Oliveira assistindo. Luciana de Oliveira é minha esposa. Onde que ela está assistindo? Né? No outro cômodo da casa, mas ela está lá no Instagram. Legal, tá quietinha lá assistindo. A Gleida Avanço, já manda um abraço pro Tony também. O Hélio Jorge 77 também pelo Instagram. Obrigado, gente, pela participação de todos vocês. Pastor, é interessante o que o senhor falou um tempinho atrás, porque o senhor meio que já respondeu uma das nossas perguntas. Acabei avançando, né? Antes Sim. Levítico 27:30, até já separei aqui. Opa. Levítico 27, deixa eu selecionar o 30, diz, colocar colocar numa tela um pouquinho maior, ó. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. O senhor meio que já respondeu que dízima significa décima parte. Né? Então, a própria palavra dízimo já remete à décima parte. Então, não existe um lugar na Bíblia falando que é a décima parte. A palavra dízimo significa a décima parte. Às vezes algumas pessoas têm dúvidas sobre isso, né? E seria dos cereais, mas seria dos frutos da terra. A gente vê que naquele tempo era o contexto era todo rural. Ele tinha todo essa vivência na zona rural, por meio das plantações. E isso era moeda de troca naquele período, né? Mas a gente vê que esse princípio ele governa. As pessoas podem até não aceitar, podem não concordar, pode talvez ter alguma dúvida, alguma coisa. Mas a gente vê assim que é isso, não tem segredo. Está estabelecido, Deus determinou, né? É 20%, 30%. Deus falou a dízima, né? Deus falou a dízima. E é isso que pega muita gente, né? Porque sabe o que acontece hoje, no nosso contexto atual? As pessoas têm deixado de ler esse livro precioso para basear sua vida em teologia de fundo de quintal, de internet, é o que me disseram. Então tem muita gente assim que por um tempo acreditou na palavra e depois deixou a palavra para acreditar eu acho, no eu acho. E esse é o perigo. Então a gente vê o seguinte, está bem claro, né? As dízimas pertencem ao Senhor. Vamos lá, próxima pergunta. Gostaria que o senhor me falasse como que os dízimos devem ser empregados. Na Bíblia existe um exemplo claro de como eles eram. E eu gostaria que o senhor trouxesse esse exemplo para a atualidade. Como que eles são empregados em comparação com aquilo que era empregado na Bíblia. É difícil a gente definir assim no geral, né, como as outras igrejas procedem, né? Então a gente vai, né, se deter ao nosso contexto, como que a igreja adventista, né, como de forma especial, né, seguindo as orientações. Eu gostaria de convidar para a gente abrir o texto 1 Coríntios 9, versículo 13 e 14. 1 Coríntios 9, versículo 13 e 14. Enquanto nós vamos abrir nossas Bíblias aqui,
Vocês já podem acompanhar aí na tela o versículo. Já está diante deles, né? Então, 1 Coríntios, capítulo 9. Posso ler? Opa! 1 Coríntios 9, 13 a 14, diz o seguinte: Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? E o versículo 14: Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. A gente percebe que na obra do Senhor nós temos diversas pessoas. Nós temos evangelistas, nós temos pessoas assim voluntárias, nós temos pessoas e temos também pessoas com dedicação exclusiva. É por isso que eu falei, né? Eu não posso falar como funcionam as igrejas, porque algumas igrejas não conheço como funcionam. Mas o princípio do evangelho, ele mostra assim que o dinheiro, que é o dízimos, as ofertas, elas têm que propiciar o crescimento do evangelho. É para abençoar o povo, é para ajudar o crescimento da obra de Deus. E de forma especial, aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. No nosso contexto, nós temos, né, todo um contexto mundial. A Igreja Adventista, ela crê, eu vou falar porque é a igreja que eu participo, que de forma especial também é o entendimento que nós temos. A gente crê que a obra da Igreja de Deus, né, a obra da Igreja de Deus, ela é mundial. Ela não se restringe ao nosso bairro, ela não se restringe apenas à nossa comunidade, ao nosso país, à nossa cidade. Ela tem que ser uma obra de alcance mundial. Então, os dízimos, eles devem ser empregados na questão da pregação do Evangelho, favorecendo que haja esse desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento que seja abençoado às pessoas. No nosso contexto, quando alguém devolve um dízimo, você recebe um comprovante, né, do seu dízimo, você tem como, de forma especial, acompanhar como funciona, você recebe um extrato, você consegue ver para onde seu dinheiro foi. E no nosso contexto, quando alguém devolve um dízimo ou uma oferta na igreja, ele está abençoando desde a igreja local até a igreja mundial, de forma geral. Então, a Bíblia deixa bem claro que esses dízimos deveriam ser usados na pregação do Evangelho, para a manutenção do Evangelho. No nosso contexto, os pastores adventistas, os obreiros, as pessoas que são funcionários da obra, que trabalham diretamente para que essa obra avance, né, eles trabalham diretamente num objetivo especial de pregação do Evangelho, né? Então tudo é pregação do Evangelho. Compra de Bíblia, pregação, construção de igreja, evangelismo. Então, no nosso contexto, a gente segue essas orientações que Paulo deu, mostrando assim que um pastor adventista, por exemplo, ele não é bivocacionado, ele tem a sua função, ele é pastor e ponto, né? Ele não é político, ele não é comerciante, ele é pastor e pronto. A única função que ele tem é se ocupar com a pregação do Evangelho, é promover essa missão, é desenvolvê-la. Ao contrário, talvez, de outras denominações que têm uma visão diferente, que trabalham de forma diferente, onde o pastor é deputado, o pastor é isso. Mas entendemos assim que os pregadores do Evangelho são pregadores do Evangelho. Então, deve ser em tempo integral. Integral. Né? Porque cremos que é uma missão que você deve fazer de forma intensa. Porque à medida que o mundo jaz, que a situação complica, é difícil o nosso mundo, a necessidade de levar esperança, as boas novas do Evangelho, elas são cada vez mais necessárias. Pastor, então vamos pular para a próxima. O senhor quer fazer um complemento, pode prosseguir. Para a próxima? Pode prosseguir. Então vamos lá. A nossa próxima pergunta é em relação àqueles que não devolvem o dízimo. Deixa eu só tirar o nosso versículo ali da tela, que já foi muito bem respondido pelo senhor. Então vamos lá. Nossa próxima pergunta é em relação aos que não devolvem o dízimo. Qual que é a posição de Deus em relação a essas pessoas? Muito boa pergunta, porque tem muita gente que sofre com isso, sabia? Tem muita gente assim que, não sei se a forma que entendeu ou que foi passado, né, traz um certo peso sobre a vida dessa pessoa. E tem muita gente que tem esse princípio no coração,
Inclusive, se a gente for no YouTube, a gente pode ver assim que muita gente rico, né, como o dono da Colgate e outros assim, eles devolviam dízimo, eles tinham assim um princípio dentro da sua vida. E tem muita gente assim que separa, né? Tem ricos assim, tem cursos, muita gente rica assim que eles doam parte da renda deles assim para ajudar as pessoas, fazer essas caridades. Mas é importante entender assim que a Bíblia ela fala algo bem interessante, né? Malaquias 3:8 traz algo interessante sobre isso, né? Respondendo à pergunta do nosso amigo Denilson, né? Malaquias 3:8 na tela. Malaquias 3:8, né? O senhor quer ler? Não, leia aí. Não, pode ler, a pode gente ler. quer ouvir sua voz aí de FM aí. Já falei muito no início da live. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. A gente volta para aquele princípio, né? Entendendo o seguinte: a quem pertence tudo? A Deus. Será que é minha oferta? Será que é meu dízimo? Se for meu, então não tem nenhum significado. A Bíblia joga muito pesado, né? Porque fala que roubará o homem, pois a Deus, né? Roubará o homem a Deus, todavia vocês me roubais e dizeis em que te roubamos nos dízimos e não nas ofertas. Aquilo que pertence a Deus, dê para Deus, né? Aquilo que pertence aí a você, fique com você. Mas aquilo que é diretamente dele. E talvez surge o pensamento, né? Só que é importante você entender assim que não é uma troca. Porque também muitas pessoas assim, Denilson, eles entendem assim que o dízimo é uma troca. Eu devolvo para Deus me abençoar. Mas é o contrário. Eu devolvo porque Deus já me abençoou, né? Porque se Ele não me abençoasse, se Ele não me desse trabalho, se eu não tivesse conseguido dinheiro, então como que eu ia poder devolver algo? Então eu devolvo aquilo que eu já recebi. Deus me deu. Deus foi bom comigo. Pastor, tem uma coisa que me preocupa aqui. Opa! O senhor falou o versículo 8 de Malaquias 3. Só que eu bati o olho no versículo 9. Ixi. E parece ser um versículo um pouco duro. A gente não tinha combinado isso. A gente não está no nosso script aqui. Se o senhor permitir, eu coloco o versículo na tela. Eu acho que sim. Nós Pode estamos... colocar? Sim. Versículo 9. É um versículo até um pouco duro. Ainda em relação àqueles que roubam os dízimos e as ofertas, né? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. A gente vê o seguinte, ó, você não vai ficar mais rico devolvendo dízimo. Embora assim a bênção do Senhor, assim como foi com Abraão, né? Abraão foi um homem muito rico. E se Deus quiser abençoar, abençoará e nada poderá impedir. Também você não vai ficar mais pobre por devolver o dízimo. Só que a grande questão que está em jogo é o seguinte: ou a gente anda com Deus, ou a gente anda contra Ele. A Bíblia mostra que só há dois caminhos: a bênção e a maldição. Você não é pior do que ninguém, assim, ao fato de você não devolver, né? Talvez muitos não tiveram uma experiência. E a experiência que deve governar a nossa vida não é um medo. Poxa, se eu não devolver, eu vou ser amaldiçoado, né? Mas o que a gente quer deixar bem claro é o seguinte: se Deus não abençoar, né? Se Deus não estiver no controle da nossa vida, você pode ganhar 10 mil, 20 mil, 1 milhão, você vai gastar tudo, vai torrar tudo. E a gente vê assim que quem tem esse princípio no coração, ele acaba prosperando, ele acaba tendo um crescimento de forma especial, as bênçãos de Deus vêm sobre você. Então, assim, a grande questão que fica bem claro nisso aqui, Denilson, é o seguinte: com Deus a gente vai para frente, sem Deus a gente vai para trás, né? Ou seja, a gente vê que assim muitas pessoas, né? Vocês já perceberam assim que não sei se você lembra, Denilson, mas você já viu algumas histórias de alguém que ganhou na Mega Sena, ganhou um montão de dinheiro e assim não soube se fazer, não soube controlar. Um ano depois estava pobre de novo. Exato. Você já viu? Estava na miséria pior do que antes de ter ganhado a fortuna. Dependendo de ajuda de outras pessoas. Então, Deus dá uma sabedoria tremenda para a gente. E por isso que a gente crê assim, que tudo vem das mãos dele. Quando a gente trabalha ligado com Deus, a gente entende o seguinte: que Ele dá o sol, Ele dá a chuva,
né? Ele prepara tudo no tempo certo, ele faz a planta crescer e você vai colher e ganhar o dinheiro, né? Então a gente percebe que diretamente, quando a gente trabalha contra, a gente joga nosso dinheiro fora, porque vamos pensar, uma pessoa que não tem compromisso com Deus, ela vai gastar o dinheiro dela em quê? Nas baladas, em prostituição, ela vai gastar o dinheiro dela em outros contextos. Não que todos façam isso, né? Tem gente também muita gente que tem princípios cristãos na sua vida. Mas o que a gente entende é o seguinte: se Deus não abençoar a nossa vida, você pode fazer o que for, você pode tentar o que for, e as coisas não prosperam, as coisas ficam travadas. Então, é isso aí, professor Denilson. Chamo de professor, eu sou professor nada. Se eu não souber responder, eu pergunto para ele aqui. Não, aí eu faço o seguinte, ó. Eu coloco a câmera no convidado, saio de fininho e finge que não estou na live. Denilson, okay? Apareceu mais alguém por aí? Apareceu, eu quero mandar um abraço aqui, inclusive até já separei aqui. Eu não sei se eu já falei o nome dele, o Hélio Jorge. Por enquanto, o nosso QR Code está aí na tela para vocês lerem e entrarem no nosso site. Tem um botão bem grandão lá, quer estudar a Bíblia? Clique lá, vai ser um prazer estudar a Bíblia junto com vocês, tá? Junto a vocês. Vamos lá, Hélio Jorge, 77. O Edson, a Sara estão nos acompanhando também. Edson, daqui a pouco eu entro em contato contigo, ok? O Daniel Esdras Moura também entrou ali. Eu não estou conseguindo ver a foto, eu não sei se é o nosso Daniel, se não é, mas Daniel Esdras Moura, seja bem-vindo à nossa live, ok? Deixa eu ver aqui o nosso Instagram aqui da IAGE São Manuel. O Edson entrou por lá, parece que a nossa live caiu no Distrito São Jorge, mas ela continua no Instagram do Jardim São Manuel, ok? Mandar um abraço aqui para Luzimar também. Luzimar, que é da nossa igreja, recém-batizada, né? Tá, abraço para todos aí que estão nos acompanhando. Eu não sei se eu já mandei para Marilane Pinheiro, acredito que já, pelo tempo aqui, faz meia hora que ela mandou o comentário. A Sônia Aparecida Ferreira de Oliveira, nome bem grande, está aqui nos acompanhando também. Então, um abraço para todos esses nomes, para todas essas pessoas que entraram aqui na nossa live. Deus abençoe e continue conosco até o fim da live, queremos aprender muitas coisas ainda. A Maria fez uma pergunta. Ela fez um comentário. Ela colocou aqui, ó. Vou colocar o comentário dela, deixa eu tirar o nosso QR Code. Tá ali o comentário dela, ó. Sim, só podemos devolver quando já recebemos de Deus. Por isso, o termo devolver. Porque a gente já recebeu primeiro. Nota 10 aí para Maria, né? Ela tá... Minha sogra, nota 10 para minha sogra. Parabéns, Maria. Parabéns pelo seu genro, viu, Maria? Vamos lá, vamos continuar. É convencido demais, né, Maria? Seu genro, eu admiro seu genro, viu, Maria? Vamos lá, vamos continuar. Pergunta número 6. Quando ele for na sua casa, Maria, jejum e oração para ele, viu? A gente falou aqui sobre a posição de Deus aos que não devolvem. Agora o contrário. Quais promessas Deus faz aos que são fiéis nos dízimos? A gente vê assim que são inúmeras, né? Mas a gente vai citar algumas aqui especiais. Provérbios 3, versículo 9 e 10. Né? Poderíamos falar muitas bênçãos do Senhor. Mas vamos nos deter em trazer alguns poucos versículos. Provérbios, né, capítulo 3. Provérbios 3, 9 e 10. Isso. Já está na tela para vocês aí, né? Isso, já está ali. Vê pra... Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E o verso 10. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Talvez você já se deparou com algumas situações assim que, sei lá, você não tinha dinheiro para pagar uma conta, você chegou numa situação complicada da sua vida. A gente vê assim que nesses momentos difíceis que nós enfrentamos, a nossa mente é ligada a Deus, ela é levada a Deus, onde a gente entende assim que Ele é o doador de tudo, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E esse texto mostra assim que
honramos a Deus também obedecendo, honrando o seu santo nome, né, não falando seu santo nome em vão, e de muitas formas, mas também através da nossa renda, né? É lamentável a gente ver que a grande parcela da população está endividada, né? As pessoas perderam o controle das finanças, as pessoas estão sofrendo, e Deus não queria isso, né? Vamos pensar, né? Às vezes alguma pessoa, um servo de Deus, ele compra e não paga, ele tem, né, todo esse contexto assim, ele se descontrola, né? Todos nós temos dificuldade, vocês sabem disso, né? Mas o texto deixa bem claro que nós devemos honrar o Senhor com as primícias da nossa renda, devemos ter essa certeza e entender assim que a fonte é maior do que o balde, o recipiente. Às vezes a gente está com tanto medo, né? A gente tem isso aqui e a gente tem tanto medo que isso aqui... Lembra da oferta da viúva pobre? Olha, a gente só tem um pouquinho de azeite, de farinha, e vou comer e vai morrer. Eu e meu filho, a gente vai morrer. E Elias disse, olha, não vai faltar. Né? Elias disse, não vai faltar. Tão certo como vive o Senhor, não faltará. Né? 1 Reis, capítulo 18. Não vai faltar, não vai faltar. Entende? E sabe por quê? A fonte é maior do que o balde. A fonte de onde vem é muito maior do que o balde. Se a gente olhar para o balde, a gente fica preocupado. Está acabando a farinha, tá? Mas a gente percebe que ao longo da história, sempre as provações, sempre no momento oportuno, é que Deus manda. Elias ali com fome, passando dificuldade, eu quero morrer, aí Deus manda. A gente vê ali os discípulos... Da onde a gente vai arrumar tanto pão, Senhor? Mas Deus vai lá e multiplica. Outros ali, em muitos contextos, olha, não tem mais nada, acabou. E Deus manda, Deus cuidou. Se Deus cuidou dos seus filhos durante ali 40 anos no deserto, não faltou nada. Você já imaginou como que você passaria 40 anos no deserto? Né? Como que de forma especial você poderia sobreviver no deserto? A gente fica só imaginando que se passar uma noite no deserto, a gente pode morrer, um dia no deserto. Mas imagina Deus cuidando do seu povo, a água da rocha, maná, vindo as comidas. Então esse é o Deus que nós servimos. Por isso que o princípio que deve governar nossa vida ao devolver um dízimo, uma oferta, não é para ser melhor do que ninguém, não é para ganhar mais do que ninguém, mas é entender assim que Deus é o dono de tudo. O senhor falando, eu lembrei, não está nem no nosso script aqui, eu lembrei de João capítulo 2, Jesus nas bodas em Caná da Galileia. E o que eu entendo assim do senhor falando, e de acordo com o relato bíblico, é que onde Jesus está, tem abundância. Nesse caso aqui, acabou o vinho também. E ele fez a multiplicação, uma multiplicação diferente. Ele transformou a água em vinho. Então, aonde ele está presente, é sinal de abundância. Talvez nessa pandemia muitas pessoas perderam o emprego e ficaram preocupados. E algumas pessoas submetem-se a algumas situações. Mas é importante que você entenda que o seu trabalho vem de Deus. É Deus que dá para você. É Deus que abre as portas. Por isso que às vezes se fecha uma janela aqui, uma porta aqui, Deus abre outra maior. Deus sempre vai cuidar dos seus filhos. Eu não quero dizer que isso você só vai ter momentos bons, tudo vai ser favorável na sua vida. Não, eu quero dizer que nos momentos mais difíceis, se Deus precisar mandar os corvos trazer sanduíche, né? Que é assim, trouxe pão e carne. Então, se Deus precisa mandar, Deus vai mandar, gente. É assim que esse Deus Todo-Poderoso, né, trabalha. Pastor, eu quero complementar a resposta da Maria, que aquela hora ela disse o seguinte, ó, isso que está na tela eu já coloquei, só podemos devolver quando já recebemos de Deus, por isso o termo devolver. Aí ela complementou depois, sabendo que é Deus quem supre as nossas necessidades. E o Tony também comentou, com certeza, devolver o dízimo não é uma barganha, mas posso dizer por experiência própria, depois que comecei a devolver o dízimo com alegria, a parte que pertence a Deus, minha vida prosperou muito. Olha que bênção, um testemunho ocular, né? Assim, mostrando que diretamente, seguinte, gente, olha, é a história que eu mencionei para vocês. A fonte é maior do que o recipiente, né? Se a gente olhar para o recipiente, realmente a gente fica triste. Eu conheço história de gente na pandemia aí que dependeu de ajuda da igreja, dependeu de cesta básica da igreja, mas seu dízimo estava lá. Né? O que leva uma pessoa... Né? A gente sabe que não é o dinheiro em si. Né? A gente sabe que não é o dinheiro em si. Mas o que leva uma pessoa, né, Denilson, precisar de cesta básica
mas manter sua fidelidade lá, tá tudo certinho ali, dízimo de vários meses, né, guardado, com todo carinho, com todo princípio ali. Então a gente vê assim diretamente, é uma confiança muito grande, saber que Deus vai prover. E se o dinheiro ficou guardado, mas a cesta básica chegou, a ajuda chegou, e é assim que Deus trabalha, abrindo as portas. Pastor, o senhor perguntou o que leva uma pessoa a devolver o dízimo, mesmo passando por dificuldades financeiras. Eu quero que o senhor responda essa pergunta no final da nossa live, pode ser? Que a última pergunta, ela tem relação com isso, tem a ver. Então, não é nem antecipando, mas eu acho que mais para deixar uma vontade assim de quero mais nos irmãos que estamos assistindo, o que leva uma pessoa a devolver o dízimo, mesmo passando dificuldades financeiras? A última pergunta que nós faremos nessa live, o pastor vai responder baseado na Bíblia, ok? Se eu não conseguir responder, o Denilson me ajuda. Se ele não conseguir, a Maria das Graças, ela nos ajuda aqui, viu? Ou a Maria Leite, né? Que a Maria Leite, né? Maria Leite. Uma das duas Marias. As duas, né? Vamos lá, então. Próxima pergunta. Tem comentários surgindo aqui, ó. O Hugo perguntou. O Hugo Pereira, se eu não me engano, ele trabalha com o Rosan. O Rosan, que é o nosso professor de escola sabatina lá do São Manuel. Eu vou colocar a pergunta dele, deixa eu só ler para ver se... Ô Hugo, se eu não colocar a sua pergunta agora, é porque nós vamos responder ela mais para frente, tá? Vou ler aqui rapidinho. Vamos lá. Pastor, eu vou deixar o senhor responder essa, vou colocar o senhor na berlinda. Isso não está no nosso cronograma aqui. Ele pergunta, quando Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, o que é de Deus seria os dízimos e ofertas? É uma pergunta bem interessante, né? Bem especial. Esse que é o problema da classe bíblica, tem que responder ao vivo. A gente vê que essa pergunta foi feita no contexto que tinha uma moeda, né? Tinha uma moeda específica ali com a figura de César, né? E diretamente ali levando para Jesus, e agora, Jesus, o que a gente faz? O princípio que Jesus queria passar aí, Hugo, era diretamente mostrar o seguinte, que aquilo que é do homem, né? Aquilo que é de Deus, é de Deus. Por isso que a gente começou aqui o nosso estudo de hoje mostrando o seguinte, realmente o dízimo é meu? Realmente a oferta é minha? Embora eu esteja doando, mas quem me deu? Né? Quem me deu? Então, ali há uma separação bem clara nessa questão de César, mostrando que assim, o que pertencia a César, vai lá e faz, né? Cumpre a tua parte, Jesus, em outras palavras, está dizendo. Mas aquilo que é de Deus, né? E por isso que assim, a Bíblia deixa bem claro que Deus diz, meus dízimos, né? Meus dízimos, minhas ofertas. Okay. Quer complementar alguma coisa? Não, eu só estou aguardando o senhor terminar para poder colocar o nosso próximo comentário. Finalizou? Opa! Então vamos lá. A Maria está gostando de participar. Nossa, a Maria vai ganhar um troféu aí, né? Dizimar nos dá alegria, saber que esse dinheiro não nos fará falta. Sentimos a presença de Deus em nossa vida. Ele dirige tudo. A gente pode perceber isso na casa de algumas pessoas, assim, principalmente de idade. Se chegar... Olha, eu conheço muitas casas assim que se chegar 2 pessoas, come. Se chegar 3 pessoas, come. Tem comida infinita. A pessoa às vezes ali ganha um salário mínimo, mas o carinho da pessoa é tão grande de receber e não falta nada. Se chegar 10 pessoas, 15 pessoas, eu conheço muitas casas que são assim. Então é bem isso, né? A multiplicação, às vezes você já percebeu assim, por a gente às vezes segurar tudo, né? Às vezes por a gente querer segurar tudo, a gente acaba perdendo tudo. Você já percebeu que às vezes assim para a gente ganhar, a gente tem que perder? Né? A Bíblia deixa bem claro que se a semente não cair no chão e não morrer, ela não cresce. Então a gente entende diretamente que o princípio que rege a nossa vida diretamente é entender assim que não vai faltar. Não vai faltar. Conheço muitas pessoas assim que pegaram, precisava, né? Conta. Nunca vai parar de chegar, gente. Né? Só no cemitério que não chega mais conta. Né? A pessoa já não vai pagar, né? Assim... Mas enquanto você estiver aqui, vai ter conta, vai ter desafio. Às vezes você tem um dinheiro, vai aparecer uma doença, vai aparecer uma coisa. Agora, a oportunidade da gente fazer aquilo que, né, traz aquele sentimento, aquela gratidão. O dízimo, na verdade, ele é uma gratidão a Deus. Né?
é uma gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. Não só o dízimo, mas a oferta que a gente vai entrar mais adiante aqui. E nós entraremos agora. Opa, então não vamos antecipar mais, né? Vamos lá. Além do dízimo, o senhor pode falar à vontade. O que mais devemos levar ao Senhor? Eu acho que a gente entra na questão das ofertas agora. Entra num contexto bem interessante, né? Porque a gente vê que agora o princípio muda, né? Assim, o dízimo ele tem uma determinação, né? 10%, né? Como a gente vê, dízimas, 10%. Só que agora a gente entra na questão da oferta, né? Entramos de forma especial num ponto bem interessante. E vamos ler os Salmos 9:6, né? 96, versículo 8, para a gente entender esse princípio melhor. E para os irmãos que estão nos acompanhando, eu viro a cara aqui um pouquinho para a esquerda, porque eu preciso acompanhar os comentários, preciso projetar os versos bíblicos, mas estou atento a tudo que o pastor está dizendo aqui. Salmo 96, versículo 8, né? Isso. Vamos lá. Na tela, nesse exato momento. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. A gente percebe que essa ideia de oferenda, né? Oferenda é até uma palavra pesada, né? Quando se fala oferenda, mas o princípio que rege as oferendas, né, são ofertas. A gente vê que nas religiões, afro-religiões e outras, esse princípio da oferenda ele é um princípio bem estabelecido nas religiões. Vamos pensar também nas tribos indígenas, né, e muitas outras. Essa ideia de ofertar, de trazer, é algo muito grandioso. Tanto que algumas religiões, principalmente pagãs, elas ofereciam filhos, né, queimavam filhos no altar, tentando entregar o melhor que tinha de si, né? Então pegava as criancinhas, e a Bíblia fala de Moloque e muitos outros, né? Quando a gente lembra do Molon, a gente tem uma lembrança meio Moloque, né? Assim, meio, né? Então a gente vê assim que esse princípio gerenciava. No contexto cristão, a gente percebe aqui que mostra, né, que a gente deveria tributar ao Senhor, né? Tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazer oferendas e entrar nos seus átrios. A oferta nada mais é do que uma gratidão, né? Uma gratidão a Deus, né? De forma especial. Quando eu devo ofertar? Mediante as bênçãos que você recebe da sua vida. A gente vê assim que esse princípio do dízimo muita gente entende. A dízimo eu entendo, beleza. Mas a oferta também, ela é um ato, né, muito especial. É a ideia, como eu mencionei para vocês, do filho que vai dar o presente no dia dos pais e que chega para a mãe: mamãe, vamos dar um presente para o pai? Aí a mãe diz: eu vou pegar o dinheiro com ele. Então a mãe vai lá, pede o dinheiro para o pai, pega o dinheiro com o pai, compra o presente e o filho vai lá e dá. Então a oferta, ela é diretamente algo muito especial. Vocês lembram que quando Noé saiu da arca, lá no começo do Gênesis, ali no início ali, você pode perceber que a primeira coisa que ele fez foi oferecer uma oferta ao Senhor, né? Ele sacrificou um animalzinho em gratidão. Então por isso que essa oferta ela é proporcional às bênçãos que nós recebemos. Só que essa é diferente. Essa quem determina é você. O dízimo, Deus pede, 10%, dízima. Oferta é algo que você, no seu coração, você define. Entendendo as bênçãos de Deus, né? Antigamente a gente percebe assim, quando nascia uma criança, a pessoa ia lá, devolvia uma oferta. Quando passei na faculdade, então eu ia a gratidão para com Deus. E às vezes isso foi se perdendo durante o tempo. Deve ser planejada, né? Não podemos esquecer que ela deve ser planejada. A gente não pode chegar assim e pegar, poxa, o diácono vai passando agora, então dá um susto na pessoa e a pessoa vai lá, puxa qualquer coisa. Deve ser planejada. Não é questão de valores, mas é questão assim eu conheço, é questão do seu princípio. Eu conheço uma irmã que ela devolvia as ofertas para Deus e ela pegava a notinha mais nova que tinha. As notinhas velhas ela mandava fora para outras coisas. Mas ela pegava a notinha, parece ser uma coisa muito, né? O dinheiro é a mesma coisa. O dinheiro, se ele não tiver rasgado, ele tiver meio sofrido, mas vale a mesma coisa. Mas não é isso.
é o entendimento que a pessoa tinha assim, para Deus é o melhor, né? Então, professor Denilson. Pastor, eu só vou pegar seu microfone aqui rapidinho, porque parece que a borrachinha está meio que saindo do lugar, só para evitar a gente de perder isso daqui, aconteceu, sei lá, algum problema, minha esposa me matar depois. Vamos lá, perfeito. Pastor, é o seguinte, ó, tem uma pergunta aqui que eu gostaria que o senhor respondesse, é do Jair. Ele colocou um comentário aqui que eu gostaria que o senhor levasse uma palavra para ele a respeito daquilo que ele falou. Por algumas vezes, usei o dinheiro do dízimo para comprar cestas básicas e doei a pessoas carentes. Fiz errado? Ele está perguntando. O propósito é bom, né? O propósito é bom. É muito louvável, né? Assim, ajudar as pessoas. Só que a gente vê o seguinte, né? Quando se entra nesse ponto, a gente percebe o seguinte, que, vamos pensar, se eu te dei um dinheiro para você fazer determinada coisa e você faz outra, né? Foi o que mais ou menos com Caim. Olha, Caim, faz desse jeito. Mas Caim foi lá e fez outra coisa. A oferta que ele trouxe não era o que Deus pediu. Às vezes a gente pode até chegar num contexto assim que a gente fica triste. Às vezes assim pode acontecer de você devolver seu dízimo e não ser usado da melhor forma. Pode acontecer, mas a grande questão que você deve fazer é o seu princípio, é a sua vida. Diretamente assim, faça do jeito que Deus pede. Leve a casa do tesouro, como Malaquias 3:10 menciona. Aconteceu, beleza, faça diferente daqui para frente, né? O princípio, a boa vontade foi boa, mas assim, Deus não nos coordenou para que a gente administrasse essas coisas. Porque, como seres humanos, a gente vai administrar na nossa ótica. Só que, assim, lembrando o seguinte, né? O princípio que gerencia a questão do dízimo é um princípio de pregação no mundo, né? Às vezes a gente pode atender alguém local, e a igreja atende local, nós temos todos esses contextos. Às vezes situações como essa, Jair, você pode se deparar com elas, mas existem outros órgãos, existem outros caminhos que a gente pode resolver também. Existe a ASA, né, que é assistência adventista social, né, ali que trabalha com as pessoas. Existe prefeitura, existe um monte de coisas que a gente pode ver. E por isso que eu digo o seguinte, faça do jeito que Deus pede. Ah, pastor, eu não sei, fulano talvez não fez da forma, aí fulano não acerta com Deus. Mas a sua parte, o seu princípio você fez. Eu queria, inclusive, até falar para o Jair, se o senhor me permitir, pastor. Claro, você tem. A nossa igreja, o pastor citou a ASA. A ASA significa, que nem ele falou, Ação Solidária Adventista. A ASA, ela tem uma autonomia, assim, de promover campanhas de arrecadação de alimentos, de modo a suprir as necessidades das famílias mais carentes. Então, na nossa igreja, geralmente funciona assim. A devolução dos dízimos das ofertas. O dízimo é santo e pertence ao Senhor. As ofertas, igual vou colocar aqui, o pastor já respondeu. Eu só vou citar o versículo para poder embasar aqui, para ninguém falar, mas foi o pastor que disse. Não, a Bíblia diz, eu vou tirar o comentário, por enquanto, do Jair, já eu volto a colocar ele. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Isso o pastor falou agora há pouco, esse verso fica bem claro. Então nós devolvemos os dízimos das ofertas, às vezes ajudamos com a arrecadação de alimentos na ASA, a igreja distribui um papelzinho, porque 1 quilo de feijão, 1 litro de leite, para quem tem o que comer em casa, não é algo assim que vai destruir a vida financeira da pessoa. Tem gente que não tem condição de dar nada, além do dízimo da oferta. A gente entende, isso não é uma exigência. Mas existe também a contribuição dos irmãos, além dos dízimos das ofertas. E que nem eu falei, existe campanhas de arrecadação de alimento, que nós saímos nas ruas, pedimos alimento, explicamos para o destino desses alimentos. Esses alimentos vão para a igreja, a equipe da ASA monta cestas básicas, e quando acontece de uma pessoa precisar de uma cesta básica, o membro da igreja entra em contato com o departamento, que cada departamento tem uma função, e o departamento entra em contato com a pessoa e leva a cesta básica na casa da pessoa. Então nada impede, que nem o pastor falou, de seguir outros caminhos e deixar o que é reservado ao Senhor intacto, porque o dízimo é santo e pertence ao Senhor. Que assim, se fosse, como a gente já tocou, né? Se fosse meu,
realmente assim seria uma coisa que eu administro da minha forma. Pode ser que às vezes na oferta, né, Jair? Às vezes você tem uma oferta ali de gratidão, um trabalho novo, alguma coisa que Deus te deu. E às vezes você pode pegar a sua oferta também e em algum momento fazer uma ação, por exemplo, né, específica, né? Você pode, sei lá, talvez em algum momento você pode, não que seja algo sistemático, porque assim, nosso contexto a gente já tem toda a distribuição. Às vezes assim, se a gente não conseguir arrecadar o alimento, a gente tem o caixa da igreja que a gente vai lá e atende. A pessoa não vai ficar sem o alimento. A igreja vai atender. Porém, é importante que a gente entenda o seguinte, pode ser que em algum momento eu possa... Você vê que tem muitas pessoas famosas, né, que destinam dinheiro para algumas casas de recuperação de casas, orfanatos e outras coisas, mas é muito importante que a gente assim esteja dentro do contexto entendendo o seguinte, não é meu, não é meu. No nosso contexto, o pastor adventista devolve dízimo também. E não é porque ele é obrigado, mas é porque nós entendemos diretamente assim a necessidade de sentir esse gosto. E eu fico muito feliz porque a primeira coisa que sai do meu salário é o dízimo, né? E eu tenho certeza e eu sei que esse dinheiro é bem empregado e ajuda as pessoas também. Amém. Eu quero colocar alguns comentários aqui. Então, espero que tenha ficado bem claro aí. Não estamos falando isso baseados em nossas próprias ideias, nossas próprias doutrinas. Estamos falando baseados na Bíblia Sagrada. É lógico que as doutrinas da igreja servem para poder estabelecer uma certa ordem na igreja, né? Mas pelo menos tentamos basear nossas doutrinas. Acredito que estamos fazendo isso com sucesso, graças a Deus, procurando basear nossas doutrinas 100% na Bíblia. Agora, vamos lá. Fazei prova de mim, Maria comentando, é preciso ter fé. Porque tem versículo, né? Me provar e vede, né? Eu quero comentar, Denilson, essa questão. Qual é a Maria? Maria, minha sogra. Maria José Leite, né? Isso. Então, realmente é uma questão de fé. É uma questão assim que é o seguinte, se você não andar com Deus, você vai desconfiar, você vai ter sempre uma dificuldade. Como eu falo para vocês, né? A gente já falou bastante, né? A ideia que fica na mente de muitos é meu, né? É meu dízimo. Se você não tiver uma proximidade, uma intimidade com Deus, às vezes você vai ficar, né, no seu pensamento, na sua vida, você vai fazer do seu jeito, da sua maneira. Por isso que assim o princípio que deve governar a nossa vida, eu estou dando para Deus. O princípio é Deus. O princípio de tudo começa com Deus. Então, se alguém usar errado, pode ser que aconteça, sim. Onde tiver ser humano, pode ser que aconteça alguma coisa errada, né? Mas é interessante você perceber o seguinte, que o princípio que governa a nossa vida é que eu fiz minha parte com Deus. É o meu compromisso com Deus. A minha parte é essa, entreguei, devolvi aquilo que Ele me deu, então de forma especial, né? É uma prova e é uma questão de fé, sem dúvida, viu, Maria? Porque ou a gente tem essa confiança em Deus mesmo, ou a gente vai colocar mais a nossa confiança, nossos olhos no ser humano, nas coisas dessa vida, e a gente acaba assim, né? Olha, eu não vou fazer isso por conta de fulano, né? Mas é uma questão de fé. A minha esposa, a Luciana, ela comentou também, ó, não falta mesmo, porque nunca falta, né? Quando a gente entrega o que é do Senhor, nunca falta, porque aqui entra a ideia da dependência de Deus. Somos dele e quando nos achegamos a ele com humildade e devolvemos o que lhe pertence, como demonstração dessa confiança, ele supre todas as nossas necessidades. Eu acredito que a Luciana está bem longe, né? Está em Santa Bárbara do Oeste, né? Mais um abraço. Um abraço para você aí em Santa Bárbara do Oeste, Luciana. Cerca de 10 metros, mais ou menos. Mas acredito que essas palavras dela não são palavras vazias, é uma palavra na prática, né? Porque uma coisa é falar e outra coisa é viver. Eu já tive essa experiência muito grande, né? Poderia contar diversos testemunhos, diversas coisas aqui. Acredito que você também teria, né? E muitos outros que de forma especial entenderam com o coração esse assunto, né? Entenderam com o coração esse assunto, eles têm essa certeza, e eu digo para vocês, não falta mesmo não, viu? Se Deus cuidou de Elias, e essas provas estão em toda a Bíblia, né? E é possível devolver dízimo e ser rico. Abraão era rico, né? Deus é o dono da bênção. Jacó e muitos outros, o rei Davi, né?
Lembra-se do episódio ali de Salomão, ali foi pedido Davi, né, pediu oferta e veio tanta oferta que eles mandaram, não, para de devolver a oferta que já tem demais aqui. Né? Então Deus é o dono de tudo, gente. Pastor, eu queria pular para a próxima pergunta, mas a Maria fez uma perguntinha aqui que eu acho que é bem Qual Maria? Tem Maria cai bem. 1, Maria 2? É mais a Maria sogra, Maria. que cai bem no assunto aqui, ó. Mas se eu já devolvo o dízimo, por que a oferta não é a mesma coisa? Só que antes de você responder, vamos fazer a nona pergunta? Porque aí, se o senhor puder responder a nona junto com ela, fazer um bem bolado aí, responder os dois juntos, seria legal. A nona é como as ofertas são empregadas. Então vamos para Êxodo 36, né? Segundo livro da Bíblia. 36, verso? 36, 1 e 3. 1 e o versículo 3. Vamos lá, Maria. Abre a Bíblia aí. E vamos... 36, verso 1. 36, verso 1 na tela. E 3. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Verso 3. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. E aí então, a pergunta que ela fez, se não é a mesma coisa. Desculpa te interromper, pastor, só projetando a pergunta dela mais uma vez, mas se eu já devolvo o dízimo, por que a oferta não é a mesma coisa? A gente vê que os propósitos são diferentes. Né? Os propósitos são diferentes. O dízimo, como nós vimos, ele é uma determinação de Deus. Né? Deus nos convida a fazer essa aliança com Ele, a ter esse compromisso. Já a oferta, como a gente viu, é um sentimento de gratidão, é um sentimento, né, de regeneração com Deus e proximidade com Deus. E por isso a gente vê que eles receberam e eles usaram de forma especial para o crescimento, para o avanço da obra de Deus. Então o princípio é diferente. Né? Algumas pessoas até confundem. E por isso que muita gente até é o seguinte, olha, dízimo eu devolvo, mas a oferta ela vem do coração grato. Quando você recebe algo, você quer ter uma gratidão. Você recebeu um presente? Não sei, mas eu acredito que quando você recebe um presente, você quer dar um presente também de volta, não quer? Então a oferta é um presente de Deus. Você vê que a gente fica meio sem jeito de receber um presente e não ter nada para dar, né? Não tem nada para dar. A gente quer compensar, a gente quer trazer. Então é exatamente isso. A oferta ela vem com esse princípio, assim, esse princípio da gratidão. Você recebe e você quer dar. É muito comum você ver que a gente recebe um presente, mas a gente fica com aquele sentimento também, eu quero dar alguma coisa para ele, eu quero também. Né? E a oferta, por isso que ela entra nesse contexto também. Né? É um valor determinado por você, pelo o ofertante, né? É você que determina, mas ele é direcionado diretamente pela gratidão que você tem pelas bondades de Deus na sua vida. Abraço, Fuentes Santos, família Fuentes lá nos assistindo pelo Instagram, abraço para vocês. Provavelmente Antenor, Tânia, André, toda a família ali nos assistindo, um grande abraço para vocês. E também um abraço para Gisele Aparecida. Boa tarde, pastor Ed Carlos, e a todos também. Gisele lá de Ribeirão Preto, aí ligado conosco aí também. Um abraço, Gisele. Deus ilumine vocês. Também a família Fuentes, né? Fuentes, você isso. mencionou. Um abraço para vocês também e para os demais também. E a Gisele também de Ribeirão Preto aqui. Eu vim de Olha lá. Aí, tá famoso aí. Eu era daqui, fui para lá, voltei de Ribeirão para cá. Vamos prosseguir? Vamos prosseguir. Vamos lá. Eu posso pular aqui para a pergunta 12, mas depois eu quero voltar na 10 e na 11. As perguntas estão acabando já. Pergunta 12, que eu acho que seria interessante. Não, vamos seguir a ordem. Dar em abundância. O senhor meio que já falou isso no caso da viúva, né? Dar em abundância é necessariamente sinal de gratidão?
Porque o Senhor falou que a gente devolve por causa da gratidão. Aqui a gente está falando de ofertas, necessariamente, né? Então, quando a gente dá em uma quantia muito grande, é sinal de que nossa gratidão é maior? A gente percebe assim que o princípio que rege, o que Deus vê na questão da devolução, na questão de doar, né, de dar. O que ele vê? É o princípio, é o coração. A Bíblia diz assim que o homem vê a aparência, Deus vê o coração. O que move seu coração? A Bíblia mostra que Jesus esteve em um certo lugar e que os ricos colocavam grandes quantidades de dinheiro. E chegou uma velhinha, né, e doou uma ofertinha. E Jesus disse, ela deu muito mais do que eles. Porque o princípio não é o dinheiro, mas é a gratidão. É ver diretamente esse sentimento brotar do coração. Por isso que para Deus não é gerenciado a partir dessa grande abundância que você tem. Né? Levando em conta, né, que assim Deus pode abrir as portas que ninguém de outra forma consegue abrir. Né? Ele nos traz. Mas o que governa é o sentimento que está no seu coração. Por isso que a oferta primeiro, antes de você devolvê-la, ela já deve ter sido devolvida do seu coração. Primeiro, o coração, você devolve no seu coração e depois você materializa. Perfeito, perfeito. Vamos lá, professor Denilson. Quem quiser saber mais sobre essa passagem da viúva, tá lá em Lucas capítulo 21, tá bom? Nos primeiros versículos fala essa passagem aí da viúva pobre. Só para não deixar passar em branco aqui. Agora uma pergunta bem capciosa. Qual deve ser o nosso reconhecimento? Antes eu quero só citar ali, se o senhor puder responder de forma bem breve. A Maria até comentou, mas o dízimo não denota também a minha gratidão? A gente devolve o... Não se preocupa não, daqui a pouco eu vou arrancar esse negócio aí. Mas o dízimo, quando a gente devolve, é sinal de que a gente também está sendo grato? Maria, a questão é o seguinte, cada um tem um propósito diferente, né? Embora, assim, no fundo também, o que regenera, o que governa a nossa vida, a gente vai devolver um dízimo o quê? Pela gratidão também. A oferta também pela gratidão. Porém, assim, ambos, né, têm uma situação bem diferente, como a gente mencionou. Né? O dízimo é um princípio divino que você vai, né, e cumpre aquilo que Deus pediu. A oferta já é algo mais natural, né, do fundo do seu coração. Mas todos os dois, a gratidão está envolvida, não tem como separar. Porque, assim, como que eu vou reconhecer Deus se não for pela gratidão? Né? Como que eu vou devolver um dízimo se não é gratidão também? Né? Não deixa de ser. Porém, a oferta é algo mais específico, né? É algo mais que tem, algo mais assim, olha, eu ganhei, então, né? Embora assim o dízimo também, ele tem aquele, né? Deus me deu, eu estou devolvendo. A oferta já é também, Deus me abençoou, então eu quero dar um presente para Deus, né? Levando em conta, né? Eu vou dar um presente para Deus. Deus me deu um presente, eu vou dar um presente para Deus também. Acaba meio que se misturando, né? E assim, acaba meio que sendo o sentimento de gratidão, porque se não for ele, como é que a gente vai? Mas assim, cada um tem um objetivo específico definido. Porque uma coisa é você cumprir uma obrigação, outra coisa é ser natural. Né? A gente lida muito com essa questão aí que a gente diz que é os proativos, né? Por exemplo, né? Alguém que não espera que alguém determine, né? A questão da proatividade é isso, né? É uma pessoa assim que ela tem iniciativa, ela vai, não precisa pedir, ela vai lá e faz. Então é mais ou menos isso aí, Maria, contextualizando mais aí. Aí, eu acho que eu já entendi que a nossa maior motivação para entregar, tanto o dízimo quanto oferta, seria a gratidão. É a nossa maior motivação. Se não for isso, se for outro sentimento, não vale a pena, porque assim a Bíblia diz assim que ela mostra até que se você tem algum problema com alguma pessoa, primeiro você deve ir lá se reconciliar com a pessoa e devolver o seu dízimo, a sua oferta. Porque assim, Deus deseja que essa oferta seja de mãos limpas. A gente não pode dar qualquer coisa, a gente não pode dar sobra. Né? Sobra a gente não dá para ninguém. Mas é diretamente assim, a gente ter esse reconhecimento sobre esse princípio. Eu até vou pular a 11 aqui, porque a gratidão ela acabou entrando, ela move tudo. A nossa motivação, a pergunta seria, qual deve ser nosso reconhecimento e nossa motivação a entregar as ofertas?
A nossa maior motivação é porque Deus é o doador de tudo. A gente recebe tudo de Deus, então por que não entregar uma parte que pertence a Ele? Por que não dar um pouco daquilo que nós já recebemos de bênçãos, não é verdade? A gente sabe que assim, não é algo que a gente se promove. Eu não devolvo dízimo para aparecer. Né? Isso não tem nenhum propósito para Deus, porque Deus é o dono de tudo, né? Ageu, no capítulo 2, deixa bem claro assim, Deus é o dono do ouro e da prata. Então, assim, o que governa, o que Deus quer ver mesmo é o sentimento que tem levado, que motivado. Qual é a motivação? É isso? E a gente vai ver mais agora. Né? Pastor, poderíamos assim, resumir, não a grosso modo, né, mas de uma forma bem rápida aqui. Poderíamos dizer que o dízimo envolve Deus como Criador e a oferta Deus como Redentor, porque em Mateus capítulo 2, quando aparece ali na frente, eu vou falar até o versículo exato aqui, Mateus 2,11, quando os magos vieram diante de Jesus, recém-nascido, eles o adoraram e abrindo seus tesouros entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Ali fica claro que é uma oferta. Seria uma oferta de gratidão por Deus ter nascido em forma de homem ali através de Jesus Cristo, que veio nascer em forma de homem para redimir o mundo do pecado? A gente vê que assim, o dízimo já é um compromisso estabelecido. Porém, a oferta ela segue alguns momentos da nossa vida. Ali nasceu o Salvador do mundo. E aqueles magos vieram do Oriente e trouxeram o que eles tinham de mais preciosos, ouro, incenso e mirra. E a gente vê assim que, de forma especial, sim, porque, vamos pensar, no princípio criou Deus o céu e a terra. Né? Deus estava ali, pela sua palavra foi criado tudo. Mas é interessante perceber assim que, com o passar do tempo, Deus enviou o seu Filho como oferta especial, como a maior oferta de todos os tempos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E assim, o Filho veio para redimir, né? Veio para trazer a redenção. Então, por isso que, de forma especial, é uma redenção também. O Filho veio para redimir. Deus criou, né? Deus Criador, mas você tem também o Filho Redentor. Né? E por isso você vê que esse reconhecimento, né, do Salvador que viria ao mundo, ele também esteve ali no princípio que motivou os magos. Né? Vimos a sua estrela e viemos aqui. Perfeito. Agora, baseado nessa resposta, eu gostaria que você me respondesse. O que é mais importante, dízimo ou oferta? Oh, rapaz, essas perguntas capciosas. Né? Porque tem gente que só devolve o dízimo. Né? Tem gente que só devolve, não, vou devolver só o dízimo, porque o dízimo é a minha obrigação. Mas faz mais como forma como um legalismo, infelizmente. Como observância da lei explícita ali, das ordenanças de Deus, mas não faz isso por amor, não faz isso por gratidão. Então aí tem a questão das ofertas. Então o que é mais importante, dízimo ou oferta? Vamos pensar numa criança que só obedece por medo de levar uma surra. Né? Ele tem uma motivação diferente para obedecer. Ele sabe que se não obedecer, então ele vai estar em apuros. É uma obediência assim que diretamente, né? Ela é por intimidação, é por medo, não é uma obediência por amor. Tanto que alguns crescem e se revoltam. No nosso contexto assim, a gente sabe que o compromisso dos dízimos, né, ele não deve ser por medo, ele não deve ser por... Tem muitas vezes que é assim que alguém tem aquele princípio assim que, olha, se você não devolver, Deus vai amaldiçoar você. Mas o princípio que deve governar a nossa vida diretamente eu vou devolver porque eu amo a Deus, né? Eu vou devolver porque eu amo a Deus. Porém, a gente entra nessa encruzilhada, né? O que é mais importante? E o texto da Bíblia deixa bem claro. Você pode pôr na tela aí? Sim. Malaquias 3:8. Malaquias 3, verso 8, na tela. Roubará o homem a Deus? Todavia vocês me roubam e dizem que te roubamos nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, o princípio vale para tudo. Dízimos e ofertas, né? Para Deus vale tudo, né? Para Deus, tanto os dízimos como as ofertas são preciosos aos olhos dele também.
e são dignos do mesmo patamar, da mesma questão. Porque cada um tem um propósito diferente, né? Cada um tem um propósito diferente. Mas, como eu falo para vocês, a motivação que deve existir no nosso coração é que a gente aceite o senhorio de Cristo na nossa vida. E por isso a gente tem esse compromisso, né? É isso que governa a nossa vida, é isso que deve governar a nossa vida e mover esse princípio, que nenhum ou outro é importante mais do que o outro, mas que cada um tem uma função especial. E sabe o que acontece? No nosso contexto de hoje, a gente vê que o que governa a geração atual, muitas vezes, é o seguinte: vamos reter para a gente ter mais. E Deus mostra o seguinte: vamos distribuir para que a gente tenha mais. Vamos distribuir. E é por isso que a gente vê assim que Deus, de forma fantástica, move o coração das pessoas, e a gente vê que muitos filhos de Deus, né, eles têm isso no seu coração, e eles têm, né, desfrutado dessa dupla bênção do Senhor, né? Eles são dizimistas e eles também são ofertantes. E a bênção do Senhor, né, está abundante na vida das pessoas também. Amém, amém. Eu quero colocar uns comentários aqui da Luciana, que ela colocou o seguinte, ó. Nossa, eu não tirei o versículo. Vamos tirar o versículo para todo mundo conseguir ler o comentário dela. Tá lá, vamos lá. Ela colocou o seguinte: podemos notar que o dízimo nos faz lembrar que Deus é o Criador e mantenedor. A gente compartilha mais ou menos da mesma ideia. E a oferta nos faz lembrar de Cristo como Redentor. Logo, entendo que Cristo sendo Criador e Redentor, uma coisa não é menor que a outra. Ou seja, assim como o dízimo, a oferta não é menor, mas ela é tão especial quanto. Comentário da Luciana. Parabéns, Luz. Muito bom seus comentários aí também. A gente vê assim que essa obra, né, não só dízimos e ofertas, mas todo o contexto assim, né, porque Jesus disse, né, ensine a guardar todas as coisas, né? Então é um conjunto de coisas. A gente percebe que isso está ligado, e assim, numa sociedade tão egoísta, né, que a pessoa, né, ele se priva, ele priva-se de muitas coisas, ele vive para si, sabe? A gente vê assim que muitas pessoas guardaram tanto, né, guardaram tanto. Lembra-se daquelas pessoas que quando trocou a moeda, né, guardou tanto dinheiro, né? Era muito comum. Mudou para o real, saiu do cruzeiro para o real. E quando mudou, muitas pessoas perderam fortunas, porque guardaram e perderam tudo, né? E até hoje tem gente que acha as famosas botijas, né? Que a pessoa enterrou e foi um dinheiro que se perdeu, né? Então a gente vê assim que o que deve estar bem claro assim é que assim, Deus não ama você menos ou mais pelo fato de você ser um dizimista ou não. Isso aí fica bem claro para você. Deus ama você porque Ele é amor. Agora, a experiência da fidelidade, ela é algo que nos aproxima mais de Deus. Ela é algo assim que une nosso coração mais com Deus e faz com que a gente assim tenha mais essa certeza que Ele está conosco no nosso coração. Mas o fato, talvez alguns que estão aqui podem até ter alguma dificuldade, ou até não entenderam, não tinham entendido ainda, ou até não desfrutaram, mas é aquilo que o Senhor fala, né? Provai e vede. Amém. E o pastor, inclusive, já respondeu uma das nossas perguntas no meio de tantas outras perguntas. Sim, tá ótimo, tá ótimo. Até porque a gente já estourou o tempo. Vamos lá, mas os irmãos estão nos acompanhando, isso é ótimo. A Maria, a minha sogra concordou com a filha dela, mas tem que concordar mesmo. Eu concordo plenamente com você, Lu, fotógrafa, que ela está usando o perfil de fotografia dela aqui. Vamos lá. O senhor já respondeu, inclusive, como que a gente deve devolver o dízimo, que é com alegria, preparar ele previamente, né, não simplesmente tirar do bolso. Em 2 Coríntios 9:5 diz ali, ó, que preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E o verso 7, contribuir segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. O senhor já meio que respondeu essa questão também. Agora a pergunta número 14. Temos dízimos e temos ofertas. Além disso,
o que mais precisa ser entregue ao Senhor? Vamos a 2 Coríntios, capítulos 8, versículo 5. 2 Coríntios 8, versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também, 1 Coríntios, né? É 2 Coríntios 8, 5. Então tá certo. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. A gente percebe assim que o que está em jogo nesse dízimos e as ofertas não é em si o dinheiro, mas é você. Você é a parte mais importante para Deus. É você que Deus quer. É tirar o egoísmo do seu coração, é fazer de você uma pessoa melhor. É que você entenda assim que ao lado do Todo-Poderoso você tem tudo, né? Às vezes existe aquele velho pensamento que, né, olha, você não é dono do mundo, mas você é filho do dono. Né? Você não é dono do mundo, mas você é filho do dono. Você vai herdar todas as riquezas. Então o que Deus quer nos ensinar através dessa questão dos dízimos e as ofertas é que Ele quer você. Não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo. Deus quer você. O que está em jogo no dízimo e nas ofertas é você. Ele quer você. Ele não quer seu dinheiro porque ele já é dele. Daqui a alguns anos, como eu mencionei, alguns, né, que talvez estão assistindo essa live, já não vai estar aqui. Seja jovem, seja velho, não sei. Mas o que está em jogo aí, sabe o que é? Que além do dízimo, das ofertas, entregue sua vida a Deus. Entregue seu coração para Deus. Deixe que Ele governe sua vida, porque o mais importante de tudo é você. O alvo de Deus é você. É buscar e salvar o perdido. Amém. Agora eu quero colocar o verso mais capcioso dessa tarde. Mateus 23, 23 é um verso que dá o que falar. Eu até vou colocar a tela cheia. Diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Agora o final, que muitas pessoas eu acho que se esquecem de dizer esse final, né? Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então a pergunta que eu faço para o Senhor: nesse verso, Jesus está anulando a devolução dos dízimos? A gente vê assim que o que está bem claro nesse princípio aqui é que as pessoas estavam devolvendo, mas não estavam devolvendo sua vida a Deus, né? Aqui a gente vê uma grande distância, né? Porque havia uma hipocrisia, eles devolviam o dízimo, fazia tudo certinho, né? Os princípios ali, mas as coisas mais importantes não estavam sendo feitas. Justiça e a misericórdia e fé deveis fazer sem omitir aquelas. Jesus não estava anulando. Ele estava mostrando o seguinte, que é aquilo que a gente até já falou na live, né? O que Deus mais quer é salvar você. O que Deus mais quer é fazer de você uma pessoa diferente. Não adianta devolver dízimo, não adianta fazer ofertas se o seu coração não está ofertado a Jesus. Não adianta fazer essas coisas se você não está disposto também a viver uma vida diferente. Porque a partir de você, é muita hipocrisia da gente ver assim alguém que frequenta a igreja, que participa da igreja, faz tudo certinho, mas a sua vida é contrária aos princípios de Deus. Por isso que assim, a preocupação de Deus não é exclusivamente o dinheiro, é salvar você. Por isso que assim, cada lição o professor Denilson tem passado para vocês, o objetivo é diretamente mostrar o seguinte: o mais importante é você que Ele quer. É você que Ele quer. Por isso, a Bíblia deixa bem claro que Jesus disse: olha, faça isso sem omitir aquelas. É muito importante que você devolva o dízimo, que vocês devolvam a oferta, mas olha, vocês fariseus daquela época, é importante que vocês ajudem as pessoas, que vocês tenham fé, que vocês ajudem, que vocês tenham misericórdia pelas pessoas. Então, longe de Jesus. E é interessante que em algumas religiões há muita confusão, né? Mas, em grande maioria, dificilmente uma religião vai discordar do dízimo, né? Alguns até dizem, mas não tem tão claro no Novo Testamento. Aquilo que foi necessário repetir, Deus repetiu. Aquilo que não para Jesus
já estava bem claro, ele não repetiu. Então esse princípio governou todos os filhos de Deus. Agora, como eu mencionei para vocês, existe o falso porque existe o verdadeiro. E você deve estar alinhado ao que Deus pede, a forma como Deus conduz, a forma da clareza, para você ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Amém. O que leva uma pessoa a devolver o dízimo, mesmo passando por dificuldades financeiras? Eu deixei essa pergunta para o final, que o senhor tinha comentado, de uma irmãzinha, né, que devolvia o valor, tudo, só que faltavam as coisas em casa. A pergunta 16, a última pergunta, foram muitas perguntas, porque são perguntas assim, pertinentes a esse tema, para não deixar nenhuma dúvida na cabeça de quem está nos assistindo. A pergunta 16 é se a devolução de dízimos e ofertas é ponto de salvação. Eu devolvo meus dízimos para poder ser salvo? Essa senhorinha que devolvia o dízimo dela, mesmo passando por dificuldades financeiras, ela devolvia para ser salva? Você entrou num ponto bem complicado. É interessante você perceber assim que nada que a gente faça como ser humano vai comprar a nossa salvação. A salvação já foi comprada a preço de sangue, né? A salvação já foi comprada. Judas traiu o Senhor por algumas moedas, mas o preço da nossa salvação já foi comprado. E é interessante vocês entenderem o seguinte, né? Repete de novo, por favor. Pergunta se... A devolução de dízimos e ofertas é ponto de salvação? A Bíblia deixa bem claro em Efésios 2, Efésios 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o dízimo não é um ponto de salvação, assim como os mandamentos também não são. Mas nós somos salvos para obedecer. A salvação de Jesus na nossa vida não é para tornar você uma pessoa pior. A gente é salvo para obedecer. Eu gosto muito de uma analogia que tem sobre os mandamentos, que algumas pessoas às vezes têm dúvida, né? A gente guarda os mandamentos para ser salvo? Claro que não. Mas a gente foi salvo para obedecer. Não guardo os mandamentos, são eles que me guardam. Os mandamentos que me guardam. Quando eu obedeço a Deus, esses mandamentos me guardam das coisas aí fora. Eles me guardam de ser uma pessoa com o coração totalmente distante do Senhor. Quando eu guardo os mandamentos, eles me guardam de adorar outros deuses, eles me guardam de matar, de roubar, de fazer falso testemunho, cobiçar as coisas que não são minhas. Então, esses mandamentos me guardam. Então, mas não sou eu que guardo os mandamentos, eles me guardam, eles me protegem. O princípio do dízimo é para tornar você uma pessoa transformada. Se Deus leva alguém para o céu que é egoísta, né? Porque você vê que o ser humano, quanto mais tem, mais quer, a ganância por dinheiro. A gente vê, vez ou outra, aí, produtos que fazem mal tremendo para a vida das pessoas. As pessoas, a custo do dinheiro, do capitalismo cego, não se importam com a saúde das pessoas. E tem um amigo que ele sempre dizia o seguinte: tem gente que é tão miserável que só tem dinheiro, nada mais do que isso, né? E a gente vê o seguinte: é possível ser rico para com Deus. José de Arimateia era um rico para com Deus, Davi, Abraão, Jacó, Isaac, os filhos de Israel. Deus, né, em todos os tempos ele teve seus filhos. Mas o que deve ficar bem claro para você: a devolução dos dízimos não é ponto de salvação. Mas você foi salvo para obedecer. Não só os dízimos e as ofertas, mas tudo, né? Jesus deixou bem claro ali em Mateus 28, ensine todas as coisas. E é por isso que reservamos esse momento. Às vezes parece que alguns assuntos da Bíblia, não, esse aqui sim, né? Como alguns, esse aqui não. A gente tem que ensinar toda a palavra para vocês. Por isso que o nosso compromisso é com a Bíblia, é com a palavra. Então, professor Denilson, chegamos ao fim, né? Muito bem respondido. Pastor, eu queria agradecer a tua presença, a tua participação. E eu queria que nesse momento o senhor deixasse uma palavra que falasse diretamente ao coração das pessoas que estão nos assistindo. Esse tema, dízimos e ofertas, igual foi o tema da semana passada, que é um tema assim um pouco tenso de ser tratado, porque existe muita diferença entre as denominações.
é um tema que não é ponto de salvação, mas ele é essencial para a salvação do cristão. É uma coisa que não salva, mas ela faz parte de quem já está salvo. Então eu gostaria que o senhor deixasse uma última palavra para as pessoas, para que elas saibam a importância que isso tem na caminhada cristã, para que elas se preparem, para que elas peçam ajuda a Deus, para que Ele forneça todos os meios possíveis para elas praticarem esse ato de adoração. Porque a devolução dos dízimos e as ofertas, antes de mais nada, é um ato de adoração. Então, deixe uma mensagem especial no coração dessas pessoas, por favor. Quero olhar bem aqui nos olhos de vocês aqui, né? Mesmo do outro lado, mas eu quero dizer para vocês algumas coisas significativas. O que deve governar a nossa vida não é o eu acho, né? Como se acontece muitas vezes. Eu acho isso, eu acho desse jeito. O que deve governar a nossa vida é entender o seguinte: todo princípio, não só dos dízimos, mas qualquer coisa que você faça, né, é importante que você entenda que é para Deus. A Bíblia diz que comais, que bebais, ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Tudo deve ser para a glória de Deus. Esse é um teste. No mundo que tanto se tem egoísmo, é um grande teste. Como Deus poderia levar para o céu alguém egoísta? Ele chegaria lá no céu, na Nova Jerusalém, que é a cidade de ouro, que é descrito no Apocalipse, nos últimos capítulos ali, como uma cidade de ouro. A primeira coisa que ele ia levar era uma ferramenta para cavar o ouro, né? Tirar as pedras preciosas, porque ele queria pegar isso para ele, né? Mas sabe, é fazer a gente diferente. O que governa a nossa vida deve ficar bem claro que é Deus. É Ele que nos dá o sol, a chuva, é Ele que governa a nossa vida, é Ele que faz da gente uma pessoa melhor. O dízimo não vai tornar você melhor do que ninguém, mas fará você diferente. A intimidade do Senhor é para aqueles que estão próximos dele. Mas é interessante que você... É uma coisa que, por mais que a gente falou aqui na lição, por mais que a gente mostrou para vocês na Bíblia, sabe, é daquelas coisas que só na prática a gente consegue fazer. Por isso que Deus disse o seguinte: então, provai-me, né? Provai e vede. É uma coisa que só dá na prática. A gente pode falar, mas você tem que ter essa experiência. Não é uma troca, porque se fosse uma troca a gente ficava decepcionado. Eu lembro de uma vez que a gente participei de um amigo secreto e a gente preparou um presente bem grandão, né? Ali para a pessoa. E naquele momento a pessoa veio com um presentinho desse tamanho, né? Pequeno. E na hora dá um choque. Nossa, eu estou dando um presente tão grandão, estou recebendo apenas isso aqui. Mas foi importante depois abrir o presente, né? E ver assim que aquilo que eu ganhei era muito valioso, muito mais valioso do que aquilo que eu dei. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós somos seres humanos. Pode ser que em algum momento a gente se desviou desse propósito, pode ser que em algum momento surgiu as dúvidas. Nós somos seres humanos. Mas o que eu quero dizer para vocês nessa tarde, nesse findar de sábado, é que assim, Deus é dono de tudo. O princípio que deve governar nossa vida é Deus. Faça as coisas do jeito dele, da forma que ele pede, e tenha certeza que a sua oferta vai ser recebida. A Bíblia fala muito sobre ofertas. Fala que as ofertas mancas, elas não eram aceitas, né? Os animais que tinham imperfeições, porque para Deus tinha que ser uma oferta perfeita. A gente não dá qualquer coisa para Deus. A gente não dá qualquer coisa para ninguém. E nem a gente gostaria de receber qualquer coisa. Imagina você em algum lugar e a pessoa, olha, dá qualquer coisa para ela aí, para ele. Você não gostaria disso. Então, leve a sério sua experiência com Deus. Creia nele. Entenda que ele é o dono do ouro e da prata da vida. E por isso, de forma especial, nós gostaríamos de convidar você a ter essa experiência na sua vida. Se você já tem ela, fortaleça seu coração. Se você não tem, faça a prova. E tenha certeza, Deus é o Deus de ontem, hoje e será eternamente. Esse Deus cuida da gente. E Ele, muito mais do que você, Ele quer te abençoar. Que você
Desfrute dessas bênçãos do Criador. Nesse momento, vamos orar. Eu quero orar por você. Deus, foi muito bom ter o pessoal aí junto conosco, participando também. E a gente vai orar por vocês também que participaram da live junto conosco. Vamos orar. Pai Celestial, Deus de amor, nós queremos te agradecer pela tua palavra nessa tarde e mais uma vez trazer ao nosso coração a tua palavra, nos instruir nos princípios dos dízimos e das ofertas. É um assunto que talvez incomoda muita gente, talvez muita gente não goste, mas é um assunto muito especial, porque o Senhor deseja reformar o caráter de Cristo no nosso coração. O Senhor deseja tirar do nosso coração o egoísmo. O Senhor deseja implantar as credenciais do céu no nosso coração. Nós queremos estender a tua bênção sobre cada um que participou conosco, cada mãe de família, cada pai, cada jovem, cada pessoa que no íntimo do seu coração tem o desejo de fazer a tua vontade. Talvez alguns, Senhor, não tinham entendido ainda esse assunto. Talvez alguns poderiam ter alguma dificuldade, mas nós queremos entregá-los todos nas tuas mãos, entendendo que o Senhor não só quer os dízimos e as ofertas deles, o Senhor quer eles. E por isso nós os entregamos nas tuas mãos, em um doce nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Continue estudando a Bíblia, porque Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Fiquem com Deus, Deus os abençoe, igual o pastor falou, e nos vemos em nossa próxima classe bíblica online.